Nesse momento, então, como eu falei, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 12, versículo 28, para que nós meditemos na palavra de Deus no momento de sermão de hoje. A palavra de Deus diz assim: Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, vemos que Jesus, ao ser indagado por escribas sobre qual era o mandamento mais importante, ao invés de fazer como eles tinham costume e citar um mandamento específico, ele vai mais além. E ele demonstra que todos os mandamentos podem ser resumidos nesses dois. O amor a Deus acima de todas as coisas, com tudo que nós somos, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Perceba que há uma ênfase muito grande em que esse amor que devemos a Deus não é um amor parcial, com apenas uma parte do nosso ser ou da nossa vida. Ele é um amor completo, que envolve tudo que nós somos, temos e fazemos. Isso é enfatizado quando nós percebemos no versículo 30 que nós devemos amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Jesus faz questão aqui de mostrar que nós devemos amar ao Senhor com tudo que nós somos. Só de citar o coração, na verdade, já seria suficiente para Jesus estar mostrando que devemos amar ao Senhor com integridade. Porque o coração, para a Escritura, não é apenas um símbolo de amor. Ele representa a essência do nosso ser, o mais íntimo do que nós somos. E ao fazer isso, ele inclui tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós sentimos. O coração das Escrituras não é apenas a sede dos sentimentos, mas de tudo isso, dos nossos pensamentos, desejos, intenções. Ele é aquele símbolo de toda a nossa vontade e de tudo que nós somos. Mas Jesus ainda vai falar da alma. A alma também representa essa centralidade do nosso ser, esse íntimo do que nós somos. Ela não é apenas uma sede de nossos desejos espirituais. Ela representa aquilo que é a nossa vida. Sem alma, estamos mortos, o nosso corpo não vive. Quando nós olhamos para isso, ainda vemos que Jesus vai enfatizar mais sobre essa integridade. E se não bastasse citar coração e alma, ele ainda vai avançar e citar também o nosso entendimento. O entendimento, representando aqui, como é de costume nosso, a mente, o cérebro, ele aponta também para quem você é, porque se você não tiver compreensão do que você está fazendo ou do que você é, você não consegue agir, você não consegue viver. Amar a Deus com todo o entendimento, então, envolve você amá-lo, com o conhecer a Ele e com viver em conformidade com o que é verdade e com o que você conhece. E por fim, Jesus ainda vai dizer: ame com toda a sua força. Força representa o nosso braço, representa aquilo que nós fazemos, as nossas ações. Amar a Deus com todas as nossas forças significa amar a Deus com tudo o que nós fazemos no dia a dia. Ou seja, Jesus está mostrando que o nosso amor a Deus não pode ser parcial, ele tem que ser completo. E eu quero que você guarde muito bem no seu coração que dedicação parcial não é dedicação real. Se você ama a Deus, mas somente em um pedaço do seu dia, somente no domingo, em um pedaço da sua semana, se você ama a Deus somente enquanto está louvando, mas não enquanto você faz outras coisas, se o seu amor a Deus é apenas demonstrado em sentimentos e não em ações, e não em pensamentos, em tudo que você é e faz, você está amando a Deus de forma
parcial, não completa, não inteira, integral. Mas esse amor que nós devemos ao Senhor deve ser integral. Esse texto nos mostra que nós devemos amar a Deus com tudo que nós somos. E não somente a Deus, mas também ao nosso próximo. Porque a própria palavra vai nos mostrar que, se nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, e não amamos ao nosso próximo a quem vemos, nós estamos mentindo. Não dá para amar a Deus sem amarmos também ao próximo, porque o próximo é criação do Senhor. E quando o próximo foi redimido por Cristo, ele é também filho do Senhor. Não temos como amar um pai sem amarmos também os seus filhos e cuidarmos deles. O Senhor nos mostra então que a vida cristã, ela tem que ser marcada por esse amor que envolve todo o nosso ser. Aqui nós aprendemos que nós devemos amar e glorificar ao Senhor com toda a nossa vida e em todas as áreas dela. Nós já tivemos a oportunidade de meditarmos juntos a respeito desse texto em uma outra ocasião, no início dessa igreja, quando ainda estávamos na garagem da minha casa. Mas há textos que vale muito a pena nós refletirmos novamente e pensarmos em como eles se aplicam ao nosso dia a dia. Esse é um texto muito claro que se enquadra nesse caso. Nós precisamos pensar como é que devemos amar ao Senhor no dia a dia. Como podemos amar ao Senhor com tudo que nós somos e em todas as áreas. Às vezes nós falamos sobre a importância de glorificar ao Senhor e o que é que nós ouvimos? Ouvimos as pessoas perguntarem, tá, mas o que significa glorificar? Já me perguntaram várias vezes, tá, Saul, mas o que significa glorificar a Deus? Glorificar, se você parar para pensar, muitas vezes parece um termo abstrato. O que é uma ação que significa exatamente glorificar? Glorificar, de maneira geral, envolve um serviço para o louvor. Glorificar a Deus envolve servi-lo em busca da adoração a Ele, para que Ele seja exaltado. E quando nós entendemos que devemos glorificar a Deus em todas as áreas da vida, precisamos pensar como em cada uma dessas áreas nós servimos ao Senhor para o louvor da sua glória. E é isso que eu quero meditar aqui com você nessa manhã. Como nós podemos glorificar ao Senhor em cada uma das áreas da vida? Como vocês ouviram mais cedo em nossa oração de intercessão, e como quem já está nessa igreja há muito tempo sabe, já está até meio cansado de saber, eu costumo falar que nós temos 9 áreas. Essas 9 áreas não são descritas especificamente nas Escrituras, mas são um resumo muito claro do que a Escritura como um todo nos ensina. E eu quero mostrar para você quais são essas 9 áreas, e de maneira clara e específica, nesse começo de ano, em que metas estão sendo traçadas e em que você pensa mais uma vez como você vai ter um ano diferente para servir mais ao Senhor, eu quero dar exemplos de como você pode servir ao Senhor em cada uma dessas áreas para o louvor da glória, da majestade do nosso Deus. Quais são as áreas que nós temos? A primeira das áreas que eu costumo citar é a área espiritual. Depois, nós temos também a área emocional, a área intelectual e a área física. Essas 4 áreas resumem tudo que nós somos, resumem aquilo que nos forma. Mas nós temos ainda outras 5 áreas que mostram as nossas responsabilidades, aquilo que nós temos que fazer a partir das 4 áreas que definem quem nós somos. Quais são, então, essas 5 áreas da nossa responsabilidade, que englobam tudo que nós devemos fazer? São a área social, a área vocacional, que envolve todos os nossos trabalhos e responsabilidades, remunerados ou não. A área patrimonial, todos os nossos bens, como administramos eles. A área recreacional, os nossos lazeres e tempos de descanso. E a área organizacional, como organizamos a nossa vida, administrando o tempo, que é o recurso mais precioso dela, para a glória de Deus. Então vamos olhar especificamente para cada uma dessas áreas. Como você pode glorificar a Deus, servir a Deus na área espiritual? Quando olhamos para a área espiritual, percebemos que ela tem a ver com essa relação mais direta que nós temos com o Senhor, com o nosso relacionamento com o Senhor. Como é que nós podemos ter um relacionamento com Deus? Deus pode fisicamente se sentar ao nosso lado para comer uma refeição? Não, Ele não faz isso. Ele até pode, em toda a sua onipotência, em todo
o seu poder, mas Ele não faz. Ele escolheu meios para que nós nos relacionássemos com eles, e isso envolve as atividades devocionais. Como você pode servir ao Senhor e crescer na área espiritual? Você pode orar ao Senhor, meditar na palavra, louvar ao Senhor com as suas palavras e ações, anunciar o Evangelho e cultuar ao Senhor com os irmãos. Vamos olhar para cada um desses pontos. Como nós podemos ter uma vida de oração? Para orarmos ao Senhor, nós precisamos apenas conversar com Ele. Orar é conversar. Nós temos acesso ao nosso Pai para que conversemos com Ele como filhos amados. Como então nós podemos conversar com o Senhor? A qualquer momento, a qualquer instante. É por isso que a Escritura nos diz que podemos orar sem cessar. E não só podemos, como devemos. Quando olhamos para a oração, então, percebemos que a todo instante nós deveríamos estar em espírito de oração. Nós podemos, enquanto estamos dirigindo, enquanto estamos praticando alguma atividade física, enquanto estamos resolvendo alguma coisa da casa, trabalhando ou desfrutando de bons momentos de comunhão com alguém, nós podemos fazer breves orações, na nossa mente mesmo, ou em pequenas palavras, agradecendo ao Senhor, fazendo pedidos a Ele para que Ele nos abençoe e nos conduza em cada uma das nossas atividades. Enquanto você está vivendo, não esqueça de Deus, não deixe Deus de lado. Que ao longo do seu dia você tenha vários momentos de breves orações. No seu trabalho, antes, durante e depois de cada uma das suas atividades. Nos seus lazeres, glorificando ao Senhor, orando e dizendo: Senhor, muito obrigado por esse momento de descanso. Muito obrigado por essa diversão. Você pode orar ao Senhor enquanto você está com sua família. E agradecer ao Senhor ali, pela família que você tem. Ou fazer breves pedidos: Senhor, me dê paciência com esse marido que o Senhor me deu, com essa esposa que o Senhor me deu, ou com os filhos. Você pode orar em vários e vários momentos. E um verdadeiro cristão busca ter essa vida de oração, orando sem cessar. Mas o orar sem cessar também não anula o separar um tempo exclusivo para orar. Que você tenha também um tempo em que você para tudo e você ora ao Senhor. Que você não fale com Deus somente enquanto você está fazendo outras coisas, mas que você pare tudo e ore ao Senhor, exclusivamente ali, dedicado a Ele. Separe um momento do seu dia, seja de manhã, seja à noite, em que você vai parar tudo e você vai conversar com Deus. E você vai apresentar ali os motivos de gratidão, você vai louvar a Deus e você vai fazer os seus pedidos, não somente pela sua vida, como também pela de outros. Lembre-se, a oração ela não deve ser exclusiva de pedidos, mas ela também não deve ser excluída deles. Se você não pede, você está agindo em arrogância, como quem não precisa da ajuda de Deus. Nós precisamos, e como crianças pequenas, precisamos deixar claro ao Senhor quais são os nossos pedidos e as nossas necessidades. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. Então, peça ao Senhor, apresente a Ele as suas necessidades. E uma dica muito útil para que você tenha uma vida melhor de oração é: ore pelas 9 áreas da vida. Sabe essas 9 áreas que nós citamos e que ainda vamos falar um pouco? Que você tem uma lista com o nome delas e com pedidos e motivos de gratidão específicos para cada uma delas. Assim você vai ter o que orar. Você vai notar que o difícil não é passar alguns poucos minutos orando. O difícil é orar menos de dezenas de minutos. Se você realmente perceber o quanto você precisa do Senhor em cada uma das áreas da sua vida, você vai desenvolver uma vida de oração. O outro pilar é a meditação na palavra. Esses são os dois que eu quero gastar mais tempo e depois a gente vai acabar sendo mais rápido. Mas quando nós olhamos para a meditação na palavra, nós vemos que a Escritura repetidamente nos ensina que ela é importantíssima para a nossa vida. A Escritura nos diz, vez após vez, que nós devemos crescer no pleno conhecimento da palavra. Ou seja, nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Nós precisamos lê-la de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes na vida. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Os que já são membros dessa igreja sabem que uma das últimas perguntas que eu costumo fazer na nossa conversa ali para a entrada na membresia é: há quanto tempo você é convertido? E quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Porque muitas vezes nós encontramos discrepâncias.
Pessoas que dizem, olha, eu sou convertido há 15 anos. Já leu a Bíblia inteira? Não. Sou convertido há 10 anos. Já leu a Bíblia inteira? Não. Sou convertido há 5 anos. Já leu a Bíblia inteira? Não. Mas como é que pode alguém que foi alcançado pelo Senhor e que agora diz estar em um relacionamento com Ele, ter tantos anos com o Senhor e até então não ter terminado de ler a palavra por meio da qual Ele nos fala? Como você não quer saber o que Deus tem a lhe ensinar e a lhe dizer? Por isso, que você aprecie a palavra de Deus e que você medite nela. O salmista nos mostra como é importante meditarmos na palavra de dia e de noite, começarmos o dia com a palavra, terminarmos o dia com a palavra. Então, que ao longo do dia você lembre de versículos da palavra de Deus e reflita sobre o que eles ensinam. Que quando você estiver em ocasiões de ansiedade, você lembre de Filipenses 4, de Mateus 6. Que quando você estiver em situações das mais diversas, você lembre de textos bíblicos e você medite neles, nas promessas deles, nos ensinos deles. E que, ao mesmo tempo, você não tenha somente esses momentos espaçados ao longo do dia para a palavra, mas que você separe uma ocasião específica do seu dia para meditar nela. Seja no início do dia, ao final, no meio dele, que você separe uma ocasião que você tem disposição ali, que você não está com muito sono, para que você consiga abrir a palavra e se focar em lê-la. E não leia a palavra como quem está querendo fazer uma adivinhação, batendo o dedo em qualquer texto e começando a ler. Leia sistematicamente. A palavra é um livro inspirado por Deus, espiritual, mas é um livro. Você precisa ler do início ao fim. Pegue um livro e comece a ler. Nesse início de ano, quando várias pessoas estão começando a escolher os seus planos de leitura da Bíblia, separe um para você. Escolha quantos capítulos da Bíblia você vai ler por dia, de que livro você vai começar até o último que você vai terminar. E que você seja dedicado a seguir esse padrão. Se você não tem ideias de planos de leitura, fale comigo. Eu tenho alguns para recomendar, já recomendei para alguns membros da igreja aqui. E isso é um instrumento para nos ajudar a meditar na palavra. Então que você leia a Bíblia, você medite, você pense sobre o que ela ensina, você memorize a palavra para que você possa tê-la com você em várias ocasiões. E que você estude a palavra para buscar entendê-la, não de maneira rasa, mas com profundidade. Então, nós falamos aqui já de como nós servimos ao Senhor na área espiritual por meio dos dois principais pilares. Mas um outro pilar também importantíssimo, que é uma consequência desses dois, é o louvor a Deus. Nós louvamos a Deus não somente com as nossas palavras, mas também com as nossas ações. Que você louve a Deus em tudo que você faz. Como? Simples. Pense em cada coisa que você está fazendo e reflita. Isso é para a glória de Deus? Isso de alguma maneira está contribuindo para que o nome de Deus seja louvado? Para que pessoas sejam edificadas? Para que eu me torne um servo mais capacitado para servir ao Senhor? Ou seja, faça cada uma das suas ações na busca de que o nome de Deus seja exaltado. Isso é louvar a Deus com tudo que nós fazemos. Mas louve também a Deus com suas palavras. Louve a Deus cantando no canto congregacional com a igreja aos domingos. Louve a Deus cantando com sua família, praticando o culto dominical, o culto doméstico, em que você senta ali com sua família, medita na palavra, ora ao Senhor e louva. Que você faça isso e que você louve ao Senhor também no seu momento de devocional. Separe ali uma música, cante. Não sabe cantar como eu não sei? Coloque uma música no Deezer, no Spotify, no YouTube, onde você quiser. Ouça e cante, ou simplesmente leia a letra da canção e louve ao Senhor. Mas que você tenha uma vida de louvor. Porque tudo que nós aprendemos e tudo que nós fazemos tem um objetivo específico. O louvor a Deus. Louve ao Senhor. Que sua vida seja marcada por gratidão e por exaltar a esse Deus que te deu tanto e que deu o próprio Filho por amor a você. Nós também podemos servir ao Senhor na área espiritual, meus irmãos, anunciando o Evangelho. Todo discípulo é um discipulador ou é um impostor. Você, como cristão, é chamado a fazer discípulos. É chamado a pregar o Evangelho. É chamado a conhecer a palavra para pregar a outros. Muitos me dizem, Saor, mas eu não sei pregar. E eu digo, como você então conhece o Evangelho?
Porque se você conhece o Evangelho o suficiente para que ele seja salvífico em sua vida, você conhece o suficiente para anunciar para que ele seja salvífico na vida de outros. Você sabe minimamente para que outros conheçam aquilo do Evangelho que transformou sua vida. Então fale a essência do Evangelho. Deus nos criou para a glória dele, a criação. Nós pecamos e desobedecemos ao Senhor. A queda, agora estamos condenados, não temos salvação pelos nossos méritos. Mas Cristo Jesus veio ao mundo para salvar todos aqueles que creem nele, a redenção. E agora nós aguardamos com alegria e certeza a vinda dele, para que por toda a eternidade o louvemos com satisfação. Consumação. Isso é o resumo do Evangelho. Se você souber isso, você sabe pregar. Mas além disso, lembrando que a principal atividade de todo cristão é falar do Evangelho, a maior de todas as responsabilidades, que você busque se capacitar para fazer isso. Que você estude, que você se capacite, faça curso se for necessário, mas que você saiba pregar e pregue o Evangelho a outras pessoas. Por fim, na área espiritual, eu quero destacar a importância do culto dominical. Um cristão sabe a importância da igreja, sabe a importância de fazer parte de uma membresia local, de ser membro de uma igreja, prestando contas aos irmãos e cuidando dos irmãos à sua volta, servindo e sendo servido. E junto com eles, dominicalmente, louvando a Deus, adorando ao Senhor. E também, na semana, buscando tempo para juntos viverem essa fé que os une no serviço ao Senhor. Que então, como cristão, você valorize o culto dominical, que você faça de tudo para não se atrasar para ele. Mais do que isso, você faça de tudo para não faltá-lo, e que você o valorize, que você aproveite dele e adore ao Senhor no dia do Senhor. É assim, meus irmãos, que nós servimos ao Senhor na área espiritual, e essa é a área que eu queria gastar mais tempo, porque ela é a base para o louvor a Deus em todas as outras áreas, o serviço a Deus em todas as outras áreas. Quando nós estamos bem capacitados na área espiritual, nós conseguimos servir melhor ao Senhor em todas as outras áreas. E vamos então falar brevemente sobre elas. Como nós podemos servir ao Senhor na área emocional? Buscando ter emoções santas e advindas do Espírito. Que você mortifique a sua carne. Que você pense quais são os seus pecados e que você busque abandoná-los, se santificando assim, buscando andar de acordo com a vontade do Senhor. Você é alguém irado, você é alguém ansioso, você é alguém invejoso, que você jogue fora todos esses sentimentos diante do Senhor, pedindo ajuda para viver em santidade. Quando você reconhecer a ira vindo, a ansiedade chegando, que você se coloque aos pés do Senhor em oração e peça por capacitação para negar a sua carne e viver em santidade. E que você não apenas pense no lado negativo, no negar a sua carne, porque você não limpa uma vasilha jogando fora a sujeira dela simplesmente. Você precisa enchê-la com o que é puro, para que ela então seja purificada. Semelhantemente, para que tenhamos emoções que glorificam ao Senhor, não basta negarmos as emoções ruins, precisamos nos encher das emoções boas. É por isso que Filipenses 4 vai nos dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, mas em tudo apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades, através da oração, da súplica, com ações de graças. E em tudo, enchendo a nossa mente com aquilo que é positivo, aquilo que tem valor, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos deixa mais alegres no Senhor. Então, não somente negue a sua carne, mas se encha do Espírito Santo. Que você busque se encher do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, ou seja, a paciência aqui, a benignidade, a bondade, a prática de boas obras, a generosidade, o cuidado, a fidelidade, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor expressa nela, a fidelidade no contexto dos seus relacionamentos uns com os outros. Que você também busque ter o domínio próprio, a mansidão, sendo humilde e também tendo controle sobre a sua vida e suas emoções, para que você sirva ao Senhor, não conforme os seus sentimentos afloram, mas conforme a palavra instrui. Que você então encha-se do Espírito. E como você se enche do Espírito? Através do crescimento na área espiritual, meditando na palavra, orando ao Senhor, vivendo em comunhão com os irmãos, louvando a Deus, anunciando o Evangelho. Faça essas coisas e assim você vai glorificar ao Senhor, tanto na área espiritual
quanto na área emocional. E quando nós olhamos para a área intelectual, como nós podemos servir ao Senhor? Como nós podemos adorar ao Senhor? Um exemplo muito simples e que você poderia seguir agora é, durante os cultos, anote o que está sendo pregado, porque eu tenho certeza que você não tem uma memória fotográfica para lembrar de tudo que está sendo dito aqui. Você ainda recorda quais são as 9 áreas da vida? Não? Então tem um dever de casa para você, glorificar ao Senhor na área intelectual. Quando essa pregação sair no nosso canal do YouTube, assista novamente e tome nota. Mas também, a partir de agora, já comece a anotar e anote todos os sermões. Anote não todas as palavras, mas as ideias principais, para que você consiga meditar nela durante a semana. Louvar a Deus e servir ao Senhor com a nossa mente é usar a nossa mente para o serviço do Senhor. Ao invés de enchê-la com reels, com séries, com coisas que não têm tanto valor, que você encha de conteúdos edificantes, do conhecimento da palavra, crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus. Como é que você faz isso? Meditando na Bíblia, diariamente, estudando, lendo-a de ponta a ponta várias vezes na vida. Mas não somente isso, resgatando uma prática tão abandonada dos nossos dias, mas que é muito útil para crescermos no entendimento e louvarmos ao Senhor na área intelectual. Qual é essa prática? Ler bons livros. Quantos livros você leu em 2024? Que em 2025 você leia bem mais. Que você se dedique mais à leitura. Deus nos fez o povo do livro. Ele não deu, como alguns antigos aqui conhecem, o videocassete. Ele não deu nem o DVD, nem o streaming. Ele deu um livro para você conhecê-lo. Que você seja parte desse povo do livro, amando acima de tudo e de todos os livros esse livro, mas amando também outros livros, buscando ler mais. Quantos livros de teologia, livros que nos ajudam a conhecer mais ao Senhor e que nos ensinam mais sobre a palavra, você já leu? Busque ler. Escolha livros específicos, pode começar com livros curtos, mas leia. No nosso site, que você pode acessar, pegando o link ali atrás no quadro de avisos, você tem recomendação de uma lista de livros para cada uma das áreas e responsabilidades que você tem na vida. Seja para como ler a Bíblia, como orar, mais sobre quem é Deus, ou até mesmo casamento, criação de filhos, várias coisas, trabalho. Você tem recomendações lá. Escolha um desses livros e leia. E que esse ano você leia mais. Uma dica muito prática para desenvolver uma vida de leitura. Que você separe 15 minutos no seu dia. 15 minutos, nada demais, não é verdade? Que nesses 15 minutos você consiga separar ali o seu celular de lado, colocá-lo no modo avião, mas ativar o temporizador. Coloca 15 minutos no temporizador, deixa o celular no modo avião e começa a ler. Você só para quando o temporizador apitar. Ou, se você quiser ainda continuar, continue. Mas fazendo essa pequena prática, eu desenvolvi a minha vida de leitura. Como eu já falei aqui várias vezes, eu não gostava de ler, odiava ler até os meus 19 anos, mas quando eu me converti e entendi que eu fazia parte desse povo do livro, eu desenvolvi essa vida de leitura a partir do pouco. Não menospreze o que um passo pequeno pode fazer para te levar ao caminho que você deve seguir. Que você separe 15 minutos e que você vá lendo segunda a sábado ou segunda a sexta. E assim você desenvolva a sua vida de leitura e glorifique ao Senhor na área intelectual também. E sobre a área física, como nós podemos glorificar ao Senhor na área física? Essa é uma área que é meio tabu na igreja. Normalmente as pessoas não gostam de falar sobre a área física na igreja porque acabou se criando uma espécie de visão que separa o homem em duas partes, como se ele fosse apenas a área espiritual e o corpo fosse um acessório. Essa é uma visão que não é cristã e não é bíblica. A Bíblia nos ensina que nós somos um todo, formados por corpo e alma. Quando nós morremos, o nosso corpo fica e nós ficamos apenas com a nossa alma, nós somos apenas ali a alma. Mas esse é um momento intermediário e que será desfeito no fim, quando Cristo voltar, quando Ele nos der um novo corpo, um corpo ressuscitado. Por toda a eternidade, então, você não será uma alma penada, você será um ser humano, com alma e corpo. Então, que você entenda que o corpo não foi um acidente, ele não foi uma prisão que surgiu por causa do pecado. Ele foi um presente de Deus para que nós o sirvamos. A matéria e tudo que existe
foi criada por Deus e nós devemos usar o nosso corpo para servir a Deus neste mundo. Como que nós fazemos isso? Primeiro, uma coisa simples, não caindo na gula, negando os pecados da carne. Mas perceba, isso não é apenas para quem está acima do peso. Mesmo os magrinhos podem cair na gula. Mesmo os magrinhos, principalmente eles muitas vezes, podem cair na gula. Que você não caia. E que você desenvolva uma vida que prioriza esses 3 pilares da área física. Quais são esses 3 pilares? Dormir bem, se alimentar bem e se exercitar. Que você faça isso não por vaidade como fim principal, porque aí você estará caindo em um outro pecado. Mas que você faça isso na intenção de cuidar do corpo que você tem, para que esse corpo sirva ao Senhor e ao próximo com mais saúde e disposição. Se você buscar dormir bem, dormir cerca de 8 horas por dia, ou que se adequar à sua realidade, mas eu recomendo, e os estudos também, que não seja algo muito diferente dessas 8 horas, você já vai conseguir se sentir muito melhor. Tem gente que diz que está com depressão ou outras doenças e que, na verdade, simplesmente não está dormindo bem, ou às vezes não está se alimentando bem. Então, que você durma bem e que você busque se exercitar. Não estou dizendo aqui que você precisa virar um marombeiro, mas que você busque praticar algum nível de atividade física com constância. Eu não sou personal, então não vou ficar dando muitas dicas sobre isso. Da mesma forma que eu não sou nutricionista e não vou falar muito sobre a importância da alimentação, como se alimentar bem. Mas vale destacar, o que entra no nosso corpo forma quem nós somos. Que você cuide do corpo que é de Deus e que Ele deu para você administrar, colocando boas coisas nele. Isso não significa que você nunca pode comer comidas que são mais gordurosas ou doces, mas que você precisa fazer isso com equilíbrio, priorizando aquilo que é bom para que você tenha saúde. O objetivo de cuidar da área física é para que você tenha saúde para se dedicar ao serviço ao Senhor e ao próximo. Quer ver um exemplo muito simples de como cuidar da área física nos ajuda a ter saúde para glorificar a Deus? Todos aqui vão concordar que um pai que cuida bem dos seus filhos e brinca com eles está glorificando o Senhor, não é verdade? Tente cuidar de uma criança de 5 anos e 3 anos que não tem telas e que só gosta de brincar de correr, se você está fora de forma. É um pesadelo. Lembre-se, cuidar da área física tem manifestações práticas muito simples e cotidianas de como você pode servir melhor as pessoas. Busque equilibrar a sua vida nessa área. Então nós falamos de como nós glorificamos ao Senhor nas 4 áreas que nos formam, não é verdade? A área espiritual, a área emocional, a área intelectual e a área física. E como nós usamos esse ser que é formado por essas 4 áreas para servirmos ao Senhor em todas as nossas responsabilidades? Nós temos as 5 áreas que eu falei e vamos olhar primeiro para a área social. Lembra que Deus disse aqui não somente que nós devemos amar ao Senhor com tudo que nós somos, mas que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos? Nós amamos ao Senhor através da área social, servindo as pessoas à nossa volta. Ao invés de viver na época da rede social, que poderia muito bem ser chamada de rede antissocial, que você saiba construir relacionamentos próximos, íntimos, verdadeiros, pessoais. Que você conheça as pessoas que estão à sua volta e dedique tempo a elas. E que você as ajude. Que você seja não somente pronto para ajudar quando alguém pedir ajuda, mas que você seja proativo em pensar maneiras de ajudar as pessoas à sua volta antes mesmo que elas peçam algo. E que você faça isso em todos os seus relacionamentos. Quais são os principais relacionamentos que nós temos na área social? Nós podemos falar primeiro da nossa família, do nosso núcleo familiar. Maridos, glorifiquem a Deus na área social, se capacitando para cuidar bem das suas esposas, para ensiná-las, liderá-las, conduzi-las, demonstrar carinho a elas, ajudá-las no que elas precisam, estar ali presente, servindo, não somente falando, mas agindo, e não somente agindo, mas falando, porque eu sei muito bem que alguns maridos não sabem dizer eu te amo. Que você equilibre essas 2 coisas e você vai amar ao Senhor e amar ao próximo através do seu relacionamento com sua esposa. Esposa, ame o seu marido
o respeitando, buscando conhecê-lo, buscando ajudá-lo a crescer nos caminhos do Senhor, se submetendo a Ele, buscando caminhar junto com Ele em temor ao Senhor para a glória de Deus. Um dos principais objetivos do casamento é a santificação. O principal é a glória de Deus, mas uma decorrência ou uma manifestação de como o casamento glorifica a Deus é através da ação de cada um dos cônjuges buscar santificar o outro. Ao invés do casamento ser aquele ambiente que nós passamos o pano e que nós agimos daquela forma, né? A mulher está sempre certa e o homem está sempre errado, porque assim a vida fica mais tranquila, que você não age assim, que você saiba amar corrigindo com paciência e carinho e se deixando corrigir com humildade. É assim que no casamento nós podemos servir e louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor na área social. Pais, que vocês criem seus filhos no temor do Senhor. Lembrando que a principal responsabilidade de criar os filhos é de vocês. Não é da escola, não é do Estado, não é das mídias, nem mesmo da igreja. O que isso significa? Significa que você precisa ou estar presente em tudo ou supervisionar tudo. É bem verdade que por causa de trabalhos que nós temos, muitas vezes não conseguimos dedicar tanto tempo aos nossos filhos. E aí alguns pais têm que colocar na escola. Tudo bem, mas que você busque colocar em escolas que são cristãs, verdadeiras, não somente de nome, mas que ensinam os filhos a pensar para a glória de Deus. E se você não encontrou nenhuma escola assim na sua cidade, que muitas vezes é comum, que você saiba dedicar bastante tempo para, quando ele chegar da escola, buscar saber o que ele aprendeu, tentar corrigir ao máximo os erros do que ele aprendeu naquela cosmovisão que não crê tanto em Deus, mas que você esteja ali presente. Quando nós olhamos para o Estado e para as mídias, aí o cuidado é maior, que você não deixe seu filho ser influenciado demais pelas decisões que o Estado dá, porque não é porque o Estado disse que você não pode mais disciplinar o seu filho, que agora você tem que obedecer o Estado. Se a palavra diz que você tem que disciplinar, ela é maior do que o poder do Estado. Que você obedeça a Deus, obedeça a palavra. Que você não deixe que as mídias governem a mente dos seus filhos. Não se engane. Tem muitos desenhos que são fofinhos, mas não são bíblicos. Muitos desenhos que parecem inocentes, mas estão moldando quem seus filhos são e serão. Que você tome muito cuidado com o que você deixa seus filhos consumir. Não somente vídeos, mas também músicas e até livros, que você tome cuidado. E que, quando você olhar para a igreja, você não acha que você está trazendo seu filho para que o pastor ensine ele a ser quem ele é. Quem é o responsável por ensinar seu filho a ser fiel ao Senhor? É você. O pastor e a igreja são auxílios nessa caminhada. Eles estão principalmente focados em ajudar você a estar mais capacitado para que você exerça o seu dever. Conte com a igreja, conte comigo, conte conosco, mas que você lembre que a principal responsabilidade é sua. Filhos, como vocês glorificam o Senhor na área social? Obedecendo a seus pais. Lembrando que quando vocês desobedecem aos seus pais, vocês não estão simplesmente desobedecendo aos pais, mas a Deus. Quando um filho desobedece ao pai, ele está quebrando o 5º mandamento do Senhor. Ensine seus filhos assim, inclusive, que seus filhos saibam quais são os 10 mandamentos, e que você consiga olhar para eles e dizer: que mandamento você quebrou agora? Ou você está quebrando esse mandamento, meu filho. Não faça isso. Que você discipline seus filhos, que você corrija seus filhos em amor. E que seus filhos, crianças, vocês obedeçam os pais, respeitem os pais, aprendam com os pais. Assim, na família, nós glorificamos ao Senhor. E quando nós olhamos para os outros relacionamentos, vou ter que ser mais breve aqui, mas que você busque estar presente na vida das pessoas, no restante da sua família, quando você estiver presente, que você não seja aquele cara que fica ali só olhando para a tela do celular. Que você, quando está ali, esteja presente e que você seja luz naquele contexto, compartilhando da palavra, dando exemplo, testemunhando, servindo, cuidando. Quando você está no trabalho, nós vamos falar mais sobre isso, que você seja um exemplo de um trabalhador ali para os seus companheiros. E não se esqueça, por fim eu quero destacar, que você tem uma família que muitas vezes é, na verdade, mais importante do que o seu núcleo familiar. E essa é a família da fé.
Talvez hajam pessoas no seu núcleo familiar que não sejam cristãs e que, portanto, não vão passar a eternidade com você. Mas as pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor e fazem parte do seu contexto ali da igreja local, essas sim vão passar a eternidade com você. Que você valorize essas pessoas e lembre que o próprio Deus disse, são seus irmãos. Que você busque conhecer essas pessoas, conhecê-las pelo nome, orar por elas, saber as necessidades delas, ajudá-las, tentar estar mais presente na vida delas. Dica simples para isso, na igreja local, saiba o nome de todos os membros, tenha uma lista de oração e que você separe alguns nomes para orar em cada dia da semana. Que você busque também agendar na sua semana, no seu mês, no seu ano, ocasiões em que você vai se encontrar com as pessoas da sua família da fé e também com outros amigos, mas de forma intencional, construindo relacionamentos e cuidando. Seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, mas que pelo menos nessas frequências você busque ter contato com outras pessoas, ao invés de achar que basta olhar para a cara de cada um aqui no domingo e depois fugir, como algumas pessoas parecem fazer quando termina o culto, né? Tem gente que não dá tempo nem de dizer oi, já fugiu ali. Que você não faça isso, que você glorifique ao Senhor, continuando cultuando ao Senhor, pós o culto e durante a semana, através do amor e do serviço aos irmãos. E na área vocacional, meus irmãos, nos nossos trabalhos e nas nossas responsabilidades. Eu quero enfatizar muito bem que essa área não é somente para trabalhos remunerados. Minha esposa, por exemplo, não tem um trabalho remunerado, eu não a pago, mas ela cuida da casa, ela cuida dos meus filhos, ela inclusive me ajuda nos meus trabalhos. Isso significa que ela não tem um trabalho porque ela não tem carteira assinada e não recebe um salário? Pelo contrário, não, ela trabalha, ela tem uma responsabilidade. Isso vale até para crianças e adolescentes. Se você tem uma responsabilidade, seja de levar o lixo para fora, de arrumar a sua cama, isso é uma responsabilidade. Que você exerça cada uma das suas responsabilidades com dedicação, buscando servir a Deus e as pessoas à sua volta por meio disso. Vamos falar primeiro do contexto profissional, que no seu trabalho você busque fazer bom uso das horas de trabalho que você tem que cumprir, sem desperdiçá-las, que você busque respeitar o seu chefe e ser um bom exemplo no seu ambiente, que você seja dedicado e se destaque, não porque você quer ser o melhor, mas porque você quer dar o melhor exemplo possível no seu trabalho, que você busque ajudar os seus companheiros nos trabalhos deles, inclusive. E uma outra coisa do trabalho profissional que eu quero destacar, sempre que possível reflita se esse é o melhor trabalho que você está fazendo, que você poderia estar fazendo, ou se você está trabalhando aí meramente porque ali é onde paga mais. Busque reconhecer quais são suas habilidades, sua vocação, e tente ao máximo escolher trabalhos não pelo quanto eles lhe pagam, mas por onde você vai fazer mais diferença e onde as suas habilidades, a sua vocação se encaixa melhor. Quando olhamos para as outras responsabilidades, é o que eu falei, simplesmente sirva e seja responsável. Pais, deem responsabilidade para os seus filhos, que desde cedo eles tenham compromissos ali na casa, que logo que possível eles tenham pequenas porções de trabalho, que não atrapalhem, é claro, os seus estudos e outras coisas, mas que eles já entendam a importância dos trabalhos e das responsabilidades. E que você, pai, você, mãe, sejam exemplos para os seus filhos de pessoas que não vivem murmurando do trabalho. O trabalho não deveria ser algo que a gente faz porque é obrigação e murmurando e reclamando, mas algo que a gente faz porque a gente entende que glorifica ao Senhor e serve ao próximo com alegria, dizendo graças a Deus que eu posso fazer isso e fazer diferença no mundo dessa maneira. Que assim você olhe para os seus trabalhos e que você ensine seus filhos a olhar para os trabalhos da mesma maneira, não como aquela coisa chata que o pai e a mãe têm que fazer e que tiram os pais deles. Assim você vai glorificar ao Senhor na área vocacional. Caminhando já para o fim, para as últimas áreas, como você pode glorificar ao Senhor na área patrimonial? Quando você olha para o seu patrimônio, para tudo que você tem que entender uma coisa. Nada ali, se você é um verdadeiro cristão, é seu. Porque, na verdade, o ar que você respira, o corpo que você tem, a mente que você tem, tudo que você é, não é seu, é de Deus. Você é apenas um administrador. Então, em todas as áreas, você tem que pensar se você está administrando bem o que Deus lhe confiou para a glória dele. E na área patrimonial isso é muito claro. Perceba, isso não significa somente ofertar na igreja.
Sim, todo cristão deveria reconhecer a condição de ofertar na igreja como um privilégio, uma oportunidade de contribuir com a obra do reino de maneira mais direta. Mas não é somente através das ofertas na igreja que você serve ao Senhor com o seu patrimônio. Eu quero destacar 3 formas. Primeira, investindo em si mesmo. Investindo em si mesmo. Mas como quem participou da palestra sobre como trabalhar e cuidar do patrimônio para a glória de Deus, é bom que você entenda o que quer dizer isso. Sabe aquela coisa de você estar no avião e você ouvir a instrução, se a máscara cair, coloque primeiro em si, depois coloque no outro? É basicamente essa a ideia. Se você não investir primeiro em si, você não terá capacidade para ajudar as pessoas à sua volta. Mas que você não invista em si mesmo como um fim em si mesmo. Que você invista em si para que você esteja cada vez mais capacitado para ajudar as pessoas à sua volta. Como você pode fazer isso? Você pode gastar dinheiro consigo mesmo, investindo em cursos que vão lhe ajudar a ter mais conhecimento para servir, adquirindo ferramentas que vão lhe ajudar a servir mais as pessoas à sua volta, ou até mesmo tendo um carro que você vai poder usar para dar carona para pessoas. São diversas as maneiras de nós glorificarmos ao Senhor, investindo em nós mesmos, para que nos tornemos mais capacitados para ajudar o próximo. Que você busque fazer isso, mas que você não pense só em si. Que você também separe no seu orçamento um dinheiro que você vai usar para doar. Doar para as pessoas à sua volta. Que você seja um doador. Que assim como o Pai doou a graça dele para nós, que você seja um doador também e doe para as pessoas à sua volta. Doe tempo, cuidando e servindo, e doe também recursos. Que você saiba ver as pessoas na sua igreja local que estão com necessidades, ou na sua família, trabalho, enfim, e que você possa ajudá-las. Você tem um dinheiro ali separado para ajudar pessoas. Se você não tiver essa intencionalidade de separar um valor no mês especificamente para isso, dificilmente você vai ser regular em ajudar as pessoas. Vai ser em ocasiões raras que surgiram assim, quase que irresistíveis. Mas você precisa ser constante nisso. Então, organize seu orçamento separando um valor para que todo mês você ajude alguém. Assim você vai cuidar mais das pessoas com seus recursos. E por fim, claro, oferte na igreja. Oferte com alegria, com proporcionalidade aos seus bens, com regularidade, com intenção de servir ao Senhor. A oferta não deveria ser um peso, ela deveria ser algo que nós percebemos o privilégio que temos de fazer. Que você faça isso. Seja se aqui essa é a sua igreja ou em outra igreja, que você seja alguém que oferta, e oferta com gratidão e com alegria para o Senhor. Olhando então para a área recreacional, meus irmãos, eu quero agora destacar uma área que as pessoas realmente têm dúvidas de como glorificar ao Senhor. Eu estava até conversando com um membro aqui, depois de ter compartilhado metas para cada uma dessas áreas nesse ano, e com muita sinceridade esse membro disse, mas como é que eu posso glorificar a Deus com os meus lazeres? Como eu posso ter um lazer que não seja mera futilidade ou distração? E essa é uma pergunta válida, porque realmente nós não somos ensinados a entender como os nossos lazeres glorificam ao Senhor. Geralmente as pessoas olham para os lazeres, para as recreações, como um momento de férias. Férias do trabalho e férias até de Deus. É tipo assim, Deus, eu já cumpri o meu trabalho de te adorar, agora eu vou curtir aqui. Mas não deveria ser assim. O lazer é mais uma área que nós temos do Senhor para servir ao Senhor. O Senhor se importa com o nosso descanso, Ele se importa com o nosso tempo de lazer. O Senhor nos fez para trabalhar e devemos trabalhar com dedicação, mas Ele sabia que nós, como criaturas limitadas, precisávamos de descanso, e Ele nos deu um dia para isso. Que você saiba, então, cuidar dos seus lazeres, cuidando para que tenha bons momentos de descanso, não só dormindo, mas momentos relaxantes. Isso glorifica ao Senhor, porque são momentos que você está ali recuperando as forças para que você sirva melhor ao Senhor e ao próximo depois. E que você saiba desfrutar dos lazeres lícitos e simples da terra, seja ouvir uma boa música, assistir um filme ou uma série, dar uma caminhada, brincar com seus filhos ou com a família, que você saiba desfrutar desses lazeres com o Senhor. Qual é, então, uma distinção que nós podemos dar para um lazer que é pura futilidade e distração, e que, portanto, nós não deveríamos nos dedicar, para um lazer que, de alguma maneira, glorifica o Senhor e que nós podemos fazer com o Senhor e para o Senhor?
Primeira coisa, reflita se o seu suposto lazer é verdadeiramente um lazer, se ele é lícito. Porque tem gente que encontra prazeres em coisas que não são lazeres adequados. Que você reflita primeiro, esse lazer, ele é um pecado contra o Senhor? Não? Então agora tá bom, vamos pensar se ele vale a pena. Como é que você vai pensar? Uma coisa muito simples, é um lazer que dá para você fazer com outras pessoas? Ou seja, você vai curtir aquele momento de lazer se divertindo com outras pessoas? Se sim, pronto, você já encontrou um tipo de lazer que você pode fazer para a glória de Deus. Porque enquanto você ajuda outras pessoas a se alegrar naquele momento junto com você, você está cuidando delas e isso glorifica ao Senhor. E os seus lazeres que são mais individuais, o que é que você pode fazer? Pense, esse lazer acrescenta qualquer coisa à sua vida? Ele lhe ensina algo? Ele lhe capacita mais de alguma maneira? Que tipo de lazeres fazem isso? Ora, ontem mesmo eu estava falando com a Raíssa como até os mal falados videogames podem ser um lazer com instrução. Eu não quero estimular demais, porque eu sei que tem homens que não precisam de muito estímulo para se dedicar a isso, e até algumas mulheres. Mas ali você pode aprender algo, desenvolve raciocínio lógico, desenvolve planejamento, o xadrez, um jogo que eu amo, que alguns membros aqui amam, jogam também, que nos ajuda a pensar, ter calma, foco. Basquete, cuida da saúde, desenvolve ali o companheirismo. Futebol não glorifica, tô brincando, é porque basquete é melhor, tá, gente? Mas pense dessa maneira, esse lazer acrescenta algo a você, ele desenvolve você de alguma maneira e ele acrescenta algo na vida de outras pessoas? Se você não conseguir uma resposta positiva para nenhuma dessas perguntas, você deveria repensar se esse lazer vale a pena. É assim que você glorifica ao Senhor na área recreacional. Ao invés de tirar férias do Senhor, você descansa e aproveita com o Senhor e para o Senhor. Olhando para as coisas, os prazeres que você tem e sempre terminando, Senhor, obrigado por ter essa oportunidade. A gente tem tentado ensinar os meninos a importância da gratidão. E a gente vai brincar no parque, a gente vai jogar xadrez, vai fazer alguma coisa, e a gente tenta ensiná-los a terminar falando obrigado. Esses dias a gente tem conseguido algumas vitórias, graças a Deus. E é interessante como isso é uma maneira de glorificarmos ao Senhor. Ao terminar os seus lazeres, você termina simplesmente, terminei meu lazer, agora eu tenho que voltar para o trabalho, ou você termina, Senhor, muito obrigado por ter rido aqui, por ter descontraído aqui, por ter relaxado aqui. Assim você glorifica ao Senhor nos seus lazeres. E por fim, meus irmãos, são muitas áreas, mas eu desafio você também a conseguir incluir toda a sua vida em menos do que elas. Quando nós olhamos para a última área, para a área organizacional, como nós podemos glorificar a Deus? Eu sempre gosto de destacar aqui que o nosso Deus é um Deus de ordem e não de caos. Deus não é um Deus da bagunça, Deus é o Deus da ordem e da intencionalidade. Ele lhe deu um recurso que é extremamente precioso, o recurso que você não tem como reaver. Se você perder dinheiro, você tem como recuperar. Se você perder saúde, dá para você voltar a ficar bem. Mas se você perder tempo, você nunca mais recupera aquele tempo que perdeu. O tempo, portanto, é um dos recursos mais preciosos que nós temos. E assim como todos os outros recursos, não só o nosso patrimônio, mas nossa saúde, a nossa mente, tudo que nós somos e fazemos, o tempo é algo que é de Deus e nós apenas tentamos administrar na nossa própria vida. Nós vamos prestar contas ao Senhor de como nós administramos o nosso tempo. Como você tem administrado o seu tempo para a glória de Deus? Você tem vivido no automático, sem refletir sobre se aquela é ou não a melhor forma de aproveitar o seu tempo? Essa é uma das coisas que normalmente demonstram que você não tem refletido na importância de glorificar ao Senhor nessa área. Que você seja mais intencional, que você se programe mais para ter um bom proveito do seu tempo. Como? Tendo tempo para se dedicar a cada uma das áreas da vida, para que assim você seja mais capacitado para servir ao Senhor, para que assim você louve mais ao Senhor e contribua para o avanço do reino dele, para que assim você seja mais luz na vida de pessoas e sirva a essas pessoas. Que então você, antes de tomar uma decisão ou escolher fazer ou não alguma coisa, você reflita, é o melhor uso do meu tempo? Eu deveria estar fazendo isso? Perceba, há tempo para todas as coisas. Deus não quer que você trabalhe a todo instante.
ter um tempo para descansar e ter um lazer é algo que glorifica o Senhor. A gente acabou de destacar isso. Então, o que eu estou falando sobre ser intencional com o tempo não é virar um robô que só faz trabalhar e produzir. É você saber ter tempo intencional para cada coisa. Ou seja, que você se organize para que você tenha um horário para você dormir, para acordar, ou algo mais próximo disso. Que você tenha um horário que você vai trabalhar e que naquele momento do trabalho você trabalhe. Que você tenha um horário que você vai descansar. Tem um horário que você vai se exercitar, se alimentar. Tem um horário que você vai meditar na palavra e ter um devocional com o Senhor. Porque é incrível como as pessoas costumam dizer que não tem tempo para ler a Bíblia e orar. Até porque, que eu saiba, as 24 horas que Deus nos dá são dele. O que é separar pelo menos meia horinha, uma horinha para ele no dia, não é verdade? Mas então que você tenha tempo para ler, para cuidar de cada uma dessas áreas. Isso significa ser intencional. Na hora de descansar, descanse sem culpa pensando, eu separei tempo para todas as minhas responsabilidades. Eu não estou abandonando as minhas responsabilidades para descansar. Eu cumpri minhas responsabilidades e ainda vou voltar a cumpri-las, mas agora, como um ser limitado de um Deus ilimitado, eu vou descansar, confiando que Ele cuida de mim. Que você seja intencional em ter o seu momento de lazer. Você pode assistir um filme ou uma série sem culpa, se você já leu a Bíblia, se você já orou, se você não abriu mão das suas responsabilidades. Seja intencional. Dicas muito práticas de como glorificar a Deus nessa área sendo intencional. Coisas que ajudam. Rotina, lista de tarefas, agenda, hábitos. Você precisa necessariamente ter cada uma dessas coisas. Todo mundo tem que virar uma espécie de robô com reloginho e tal. Não. Mas essas são ferramentas que muitas pessoas têm preconceito e antes de tentar, elas já criam uma barreira. Não seja como a Dilma, não negue a importância de metas. Às vezes as metas têm sua importância, trace suas metas. Elas têm utilidade. Mas que você saiba também reconhecer quem você é. Se você é alguém que gosta de ter mais flexibilidade, organize seu dia tendo blocos livres ali, que você pode reagendar suas tarefas para ter flexibilidade ali e fazer algo que deu na telha. Mas seja intencional. Se você não for, você vai ter dificuldade para se dedicar a cada uma das áreas. Quantas vezes, meus irmãos, eu quero que vocês ouçam muito bem aqui. Quantas vezes eu converso com pessoas que dizem que não estão bem? Não estão bem emocionalmente, não estão bem no trabalho, não estão bem em seus relacionamentos, não estão bem na vida com Deus, não estão bem fisicamente, não estão bem nas áreas da vida. E algumas acham, é espiritual, pastor, esse é o demônio. Outras vão dizer, não, pastor, é porque eu tenho depressão, eu tenho essa doença psicológica. Outras vão dizer, não, pastor, é por causa dessa minha doença. Mas muitas vezes, sabe o que é? Não é demônio, não é uma doença emocional, não é nem mesmo uma doença física às vezes. Às vezes é simplesmente má administração do tempo. Simples. Por isso que eu costumo tentar ajudar as pessoas, começando por isso. Você tem tentado organizar a sua vida? Às vezes as pessoas dizem que não tem tempo para se exercitar, por isso estão mal da saúde. Simplesmente porque elas não organizaram a agenda. Às vezes elas dizem que não tem tempo para orar a Deus ou não estão conseguindo orar e ler a Bíblia com constância. Por quê? Porque elas dizem, eu tenho uma meta de orar e ler a Bíblia todo dia, mas eu não separo um horário para isso, vai passando o dia, termina, não deu mais tempo. As pessoas dizem que não conseguem ter uma vida de leitura, mas nunca tentam separar 15 minutos para começar. Não menospreze a importância da área organizacional, porque é por meio da sua administração do tempo que você consegue se dedicar a todas as outras áreas e a glorificar a Deus nelas. Então, com tudo isso, nós destacamos aqui o ensino que vem da Escritura e exemplos práticos de como fazer. Se você não quiser seguir os exemplos específicos dados aqui, tudo bem, alguns não são ordens da Escritura, são apenas ideias. Veja, eu recomendo que você ao menos tente fazer uso delas, mas não rejeite os princípios absolutos da Escritura. Você tem que servir ao Senhor em todas as áreas. Você tem que glorificar a Deus com tudo que você é, em tudo que você faz. Essas dicas têm me ajudado a tentar fazer isso. E têm ajudado outras pessoas nesse sentido. E eu espero que ajudem você também. Que você lembre, a sua vida é de Deus. Viva para Deus.
com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o Deus poderoso, onipresente e onipotente. Nós somos fracos, pequenos, limitados. Nós te pedimos, Pai, que nos ajude. Nós queremos te amar com tudo que nós somos. Mas, Pai, só conseguiremos fazer isso pela tua capacitação. Que o Senhor nos conduza a, em todas as áreas da vida, servirmos ao Senhor com intencionalidade, com dedicação e zelo. E que assim glorifiquemos ao teu nome, que nós cumpramos o que esse mandamento ensinou, amando ao Senhor com tudo que somos, temos e fazemos, e servindo e amando ao próximo como a nós mesmos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.